Olá, amigos. Bom dia para todos e todas. Como nós já temos coro aí, como nós já temos coro no início da nossa reunião, antes da gente iniciar a reunião propriamente dita, eu queria só passar umas informações para vocês a respeito do Rio Paracatu. Nos últimos 30 dias, eu tenho monitorado o rio praticamente todo dia. Isso através da telemétrica lá em Brasilândia. Como a vazão histórica média histórica do Paracatu é 600 metros cúbicos segundo, eu tenho estado muito preocupado, porque hoje mesmo nós temos lá em Brasilândia 115 metros cúbicos segundo, sendo que desses 115, 23 está vindo do Rio Preto. Então, nós estamos com 92 metros cúbicos segundo em Brasilândia. Considerando que de Brasilândia até na Foz nós vamos ter aí, no estouro, uns 20 metros cúbicos segundo, porque nós não temos mais afluente, grande afluente, volumoso, de Brasilândia para baixo, do Rio Preto para baixo. Então, conclusão, nós vamos estar entregando lá no Paracatu uns 110, 120. Eu considero isso uma situação demais preocupante, principalmente quando a gente analisa os gráficos dos últimos 5 anos nessa data de hoje, de ontem, né? Nós elaboramos aqui um gráfico e a gente vê que a situação é demais preocupante. Então, eu não sei o que a gente tinha que fazer, mas eu sugiro que a gente faça uma correspondência para os usuários da bacia como um todo, alertando sobre essa situação, sob pena da gente não ter água para os usos múltiplos na bacia. Porque se continuar como a gente está acompanhando, já que nós já tivemos praticamente a média de chuva do ano, nós não vamos ter água. E não adianta querer tapar o sol com a peneira. Nós estamos no início de abril, e aí agora nós temos um período longo pela frente de estiagem. Então, eu acho que a gente corre o risco de ter uma situação nos mesmos níveis de 2017. Então, eu estive pensando seriamente em fazer uma correspondência com o pessoal da bacia e tentar fazer um trabalho de mobilização. Porque é como eu tenho conversado muito com o Oswaldo. Se o pessoal resolver tirar a água outorgada que tem no Rio Paracatu, o rio seca. Seca mesmo, porque não tem água. Como eu disse, a bacia perdeu capacidade de recarga. Não tem, a bacia não recarrega o lençol. Com isso, nós não temos nascente para abastecer o rio, e aí está essa situação, né? Então, eu queria fazer esse breve comentário com vocês na abertura, de maneira que os companheiros aí, companheiras, os técnicos, né, que nós temos no comitê, possam já debruçar em cima disso aí, né? Temos consultores aí, como inclusive o Alexandre, que pode já ir pensando em alguma ação para a gente implementar na bacia. Tonhão, dá uma parte. Então é isso aí. Quer falar, Afonso? Pode falar. Afonso, Rio Prata, qual é a média histórica para mês de março, abril, aí, Tonhão, do volume de água que é medido lá na Brasilândia? A média anual, nesse período. Não anual, não, né? Diária. O que passa diariamente lá nesse período? Para a gente ter uma ideia. Nesse período, nós estamos chegando em 300. Normalmente, estamos chegando em 300. E contando com a contribuição do Rio Preto, né? Sim. Então, de 250 a 300, é o que a gente acompanhou ao longo dos anos. Então, só está na metade.
Até uns 15 dias atrás, 20 dias atrás, a gente estava aí 200 e pouco, 250, estava por aí. Agora, afundou de vez, né? Inclusive, está 115 hoje por causa da chuva que deu aqui ontem. Mas estava 102, 103. Semana passada, no início dessa semana, estava 102, 103. Então, Bem abaixo eu da só média, sei que preocupante. a média histórica do Paracatu é 600. Agora, do jeito que eu estou vendo, não está chegando 150 no São Francisco. Não tem água para isso. A gente vê Rio do Sul de Santa Catarina e depois não tem mais água. Então, a situação é muito preocupante. Eu acho que os usuários têm que estar atentos com relação a isso. Acho que o IDEM tem que estar atentos com relação a isso, sob pena da gente ter problema com relação ao uso de água. Do jeito que eu estou vendo, daqui uns dias nós só vamos ter a água do Rio Preto, do Rio Paracatu, que hoje está lá em 23 metros cúbicos segundo. Foi dado agora cedo, que o Renato da CEMIG levantou e nos passou agora pela manhã. Então, O fica Rio aí. do Sono e o Caatinga ainda dá uma boa contribuição aí ainda. Amanhã, abaixo aí, tem um Rio Caatinga aqui em João Pinheiro e o Rio do Sono. Ainda tem uma contribuição até razoável, mas muito baixo. João Pinheiro choveu em março 68 milímetros de chuva só. Em março, sempre em março aqui em João Pinheiro, é de 280 a 350 milímetros de chuva. Choveu 63 milímetros. Não teve chuva em março, então, aqui. Complexa situação. Março e fevereiro não choveu aqui em João Pinheiro. A gente vê aí, Afonso, você está falando aí do Caatinga aí do Rio do Sono, mas o Caatinga e Rio do Sono é merreca d'água, entendeu? Se a gente analisar que o Rio Preto hoje está jogando 23, esses dois rios juntos aí não jogam isso nunca, não joga 23 nunca dentro do Paracatu. A gente Ainda mais conhece lá. agora que não choveu aqui, né? Ainda mais que não choveu em fevereiro e março em João Pinheiro, choveu. É complexa a situação, realmente. Então, a situação é muito complicada. Eu acho que o comitê tem que produzir uma nota de alerta para os usuários, né? Sob pena deles ter problema futuro e ter prejuízo muito grande. E além de não ter água para os usos múltiplos aí, né? Então, eu queria fazer essas considerações para a gente não perder de vista isso, porque eu acho que um dos nossos papéis é esse, de estar tentando alertar os usuários. Paracatu mesmo aqui, o piscinão que a Copasa fez não tem um volume de água satisfatório nele. O Santa Isabel não tem água. O Santa Isabel também está afundando. A média a água que tem no Santa Isabel hoje, que ele está produzindo, equivale a junho de 2021. Junho de 2021. Nós ainda temos aí abril, maio, junho, 3 meses, né? Então, a preocupação é muito grande. E como que ficou o barramento aí, aquele projeto de revitalização do São Francisco, que ia ser feito aqui para abastecimento de água aí, Não, Tonhão? aquela barragem lá está tudo parado. São Francisco está mexendo naquilo, mas está tudo parado. Está tudo. Não tem nada acontecendo. Por que ele foi paralisado? Ô, Tonhão, não está parado não, viu? Você está desinformado, viu, chefe? Não está parado não. Devemos ter uma reunião aqui nos próximos dias para apresentar a empresa que ganhou a licitação para fazer o estudo lá, viu? Mas o Comitê de São Francisco está mexendo sim, viu? Eu estou falando que está parada pelo seguinte, que o Comitê do Paracatu tem que estar sabendo o que está acontecendo, né? E nós não estamos sabendo de nada. Então, a partir do momento que a gente não está sabendo de nada, a gente não pode fazer proposição, né? Sem informações. O Comitê do Paracatu é a primeira instância que tem aqui na região. Por isso que eu disse que está parado. Agora, se o Comitê de São Francisco está agindo, se prefeitura, se Copasa, se o usuário lá da região, estamos sabendo de nada. Isso aí eu estou falando em termos concreto de informação, né? Não, mas questão do comitê do Paracatu e Tonhão, porque nós aprovamos várias vezes aqui o apoio àquele barramento e tem membros do comitê que não apoiaram. A gente fica vendo que está querendo levar o negócio para trás, né?
Então, é uma realidade que a gente tem que colocar. Então, assim, foi levado isso para o Comitê de São Francisco, inclusive uma preocupação sua, que você levou para lá. E o que o Comitê de São Francisco resolveu fazer? Fazer um estudo, pôs em licitação, isso aí você está sabendo também, 2 licitações não apareceram, empresas para fazer, né? E parece que agora apareceu, tá certo? Então, eu acho que a coisa vai andar. É pelo menos um estudo. A construção ainda não, porque tiveram vários senões aí, levaram vários assuntos para a diretoria do comitê, ficaram muito receosos, a agência Peixe Vivo, tudo, todo mundo ficou receoso. Então, o que eles falaram? Parece que saiu a licitação para fazer um estudo maior desse barramento aí. Tá? Eu vou confirmar com a Altina aqui agora, mas parece que já deve vir alguma coisa para cá. E o Comitê do Paracatu está sempre informado, tudo aqui está sendo informado. Se talvez as pessoas não queiram assimilar a informação, é diferente. Mas que está sendo informado, está. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma correspondência do Comitê do Paracatu para São Francisco, solicitando informações a respeito do andamento da questão da proposta de barramento aqui em Paracatu, porque a gente tem uma coisa oficial, né, Anderson? Vamos trabalhar esse ofício essa semana, beleza? Vamos dar continuidade para a nossa reunião aqui? Bom, assuntos gerais a gente deixa para depois. Vamos lá ver a questão do quórum aí. Como é que foi a questão? Como é que está a questão do quórum aí? Já deu, já, Tonhão. Adson. O quórum aí já deu quantos? A gente precisava de saber mais ou menos aí, número. Angélica, você viu aí? Você conferiu aí para nós, por favor? Já tem 16, já. 17. Tonhão, Adson, beleza. bom dia. Saulo, Copasa. Consegui agora. Beleza. Beleza, São. Bom, vamos lá ver a questão da aprovação da ata da reunião nossa de 7 de fevereiro. Inclusive, aconteceram algumas solicitações de ajuste aí que foram feitos, né, pela Secretaria do Comitê. E aí eu queria ver se tem mais alguma consideração. Se não tiver, podemos colocar em votação. Quem for contrário, por favor, se manifestar. Contrário à aprovação da ata. Tonhão, podia colocar aí o que foi feito aí, dia de alteração da ata, por favor? Aqui, vou mostrar para os senhores o que foi feito. O Adson, foi feito só ajuste em cima de falas que aconteceram, coisa simples. E aí eu solicitei à secretaria que conferisse através da gravação, e através da gravação realmente teve uma pequena diferença, e aí colocou em cima do que foi conferido na gravação. Afonso Ascon Rio Prata, eu mesmo solicitei uma alteração na minha fala e a Angélica corrigiu positivamente. Minha parte está tudo ok. E o outro Foram foi essas Renato. duas alterações. Aqui, ó. Esse aqui foi do Renato. Não teve. Ô, Tonhão, Não mudou. bom dia. Bom dia, Renato da CEMIG. Vocês estão me vendo aí? Eu estou achando que a minha imagem está ruim aqui. Tá bom, tá beleza. Não, é o seguinte, é só questão de ordem. Eu sou suplente, mas né, a gente tem direito a fala, não tem direito a voto, mas eu acho que é só questão de ordem. Eu acho que tinha que colocar a lista de presença aí, fazer a lista de presença para depois aprovar a ata, não da reunião anterior. Tudo bem que tem quórum, mas o procedimento não era abrir a lista de presença, ver quem está presente, ver o quórum e para depois votar as atas da reunião anterior? Acho que seria isso, não? Obrigado. Mas é porque a tradição nossa aqui é conferir quórum. Deu quórum, aí em cima da marcação feita pela secretaria, o Renato, é o que a gente toca o barco para frente, entendeu? Tem que deixar sem tela, né? Deixar sem tela, porque eu não sei se a minha titular está presente. Falou que deu quórum, mas eu não sei se a minha titular está presente, então seria isso. Então, beleza. Bom dia, Renata. Eu estou presente, sim. Ok, obrigado. Qualquer dúvida que tiver, pessoal, viu, Renato? Pode
fazer o questionamento aí, que a secretária está atenta com isso aí. Beleza? Bom, com relação à ata, alguma abstenção? Bom, como não tem nenhuma abstenção, nós podemos O Alan considerar... se absteve, tá, Tonhão? Aqui no chat. Como é que é? Como é que é? Teve uma abstenção só aqui no chat, Ah, tá. Quem é que foi a abstenção? do Alan. Ah, tá. Então, podemos considerar a aprovação da ata da reunião de 7/2, considerando uma abstenção. Beleza? Adson, podia ver, por favor, aí as correspondências enviadas e recebidas, por favor? Na hora, presidente. Ai, ai. Recebendo aqui, um convite, né, a oficina de diagnóstico participativo, faça parte da construção do Plano de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Barreiras, dia 11/5, Belo Horizonte, 16/5, Propriá, 22/5, Petrolina, 24/5. Maiores informações aí, é entrar em contato com a agência Peixe Vivo, né, se alguém quiser participar. Certo? O ofício, a Maria de Lourdes Amaral Nascimento, né, gerência de apoio aos comitês da Bacia Hidrográfica, articulação e gestão participativa, né, indicação dos representantes de cada segmento do CBH Paracatu para a formação do novo grupo de trabalho. Então, foram indicados os nomes aqui pelo comitê, né, só virar um pouquinho para cá. Poder Público Estadual, Ciro Leonardo Rabelo, do IGAN. Poder Público Municipal, Alexandre Sterling, Prefeitura de Vazante. Usuários, Adson Roberto Ribeiro, da Irriganor. Sociedade Civil, Tobias Thiago Pinto Vieira, pelo Mover. Foram esses os indicados. E houve uma alteração dos indicados nesse aqui. Poder Público Estadual, que era a Érica, né, e parece que passou para o Ciro, é isso? Contrário, o Adson, era o Ciro, passou para a Érica. Ah, então tá certo. Então, beleza. Muito obrigado aí. Teve uma outra aqui, indicação para participar da reunião ordinária do Fórum Mineiro dos Comitês de Bacia, né? Que foi indicado o Antônio Eustáquio Vieira, o Tonhão aí, para participar, que participou de forma remota no dia 15 de fevereiro de 2023. Houveram aqui as correspondências aqui, a solicitação de orientação IGAN. Foram 3 correspondências similares referentes a vários processos aqui de outorga, né? Ficaram algumas dúvidas sobre qual que seria a responsabilidade do comitê, qual que seria a responsabilidade do IGAN. Vimos, por meio deste ofício, pedir clara orientação do IGAN para a condução da atuação do CBH Paracatu frente aos processos de números. Então, são vários números aqui. São 3 correspondências, dando somente os números, a correspondência uma só. Depois a gente lê os números aqui, se vocês quiserem, né? Só para o pessoal entender o que aconteceu, foi encaminhado no dia 7 de outubro de 2022, os ofícios ao CBH Paracatu, dizendo que o Comitê da Bacia Hidrográfica, com atuação na área declarada de restrição e controle, deverá convocar os usuários para elaboração de proposta de alocação negociada de recursos hídricos, para fins de regularização em processo único de outorga coletiva, com apoio técnico IGAN. Foi feito alinhamento em reunião posterior a esta data com o senhor Marcelo da Fonseca e senhora Alessandra de Oliveira, onde o IGAN faria publicação dos membros da CGL em questão, conforme estava listado nas portarias de outorga provisórias de cada trecho, ainda sem publicação. No dia 23 de fevereiro de 2023, o senhor Ciro, coordenador da UGANOR, entrou em contato com o coordenador do CETOC CBH Paracatu, cobrando atuação nos referidos processos. Foi feito um alinhamento pelo WhatsApp e o senhor Ciro comentou que já alinhei aqui com a Jeane e Isadora e vamos publicar daqui do IGAN a convocação dos usuários das CGLs.
Naquele momento, entendemos que o IGAM faria publicação das convocações dos usuários inseridos nos 4 trechos da área de restrição e controle de águas subterrâneas de Minas Gerais. Na sequência, no dia 27 de fevereiro de 2023, foi encaminhado ofícios nos processos tal, com a mesma redação dos ofícios anteriores, dizendo: o Comitê de Bacia Hidrográfica, CBH, com atuação na área declarada de restrição e controle, deverá convocar os usuários para elaboração de proposta de alocação negociada de recursivo, para fins de regularização em processo único de outorga coletiva, com apoio técnico do IGAM. Considerando que o senhor Ciro, coordenador da UGANOR, comentou que eles mesmos iriam realizar as publicações das convocações, o CBH Paracatu, neste momento, não sabe se deve agir ou como agir. Neste sentido, servimos do presente documento para apresentar o que aconteceu até agora e ainda para pedir orientação de como proceder nestes casos. Temos 4 processos parados, entre aspas, né? Entendemos que na situação que estamos não podemos fazer muito para ajudar o IGAM. Entendemos e concordamos que, como dito nos ofícios, o CBH Paracatu, com atuação na área de conflito, deverá convocar os usuários para a elaboração de proposta de alocação de água, mas para isso é necessária a publicação da CGL inicial com os membros outorgados, para que tais não possam nortear a atuação do CBH Paracatu, para que tenha relação facilitada com a área de restrição e controle de gestão. Sendo assim, pedimos que o IGAM providencie a orientação correta e precisa, para que não tenhamos prejuízo aos usuários, que eventualmente podem estar esperando a correta atuação dos entes do CERN. Ficamos à disposição e aguardamos orientação para avançarmos. Então, foram 3 correspondências nesses sentidos aqui, solicitação de orientação, e aí eu não sei se o Tobias está na reunião, o pessoal do IGAM está na reunião, para esclarecer como é que ficou a resolução disso aí, se tem alguma resolução ou ainda não, tá certo? Um outro ofício que foi enviado a Jeane, né, do IGAM, indicação para reunião de alinhamento sobre recursos hídricos. Vimos indicar o senhor Tobias Thiago Pinto Vieira como representante do CBH Paracatu para reunião de alinhamento sobre recursos hídricos, referente ao processo de seleção de entidades para ser equiparada à Agência de Bacia Hidrográfica, que fará a gestão dos recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos. E deu o contato do representante, representando o Mover. Um ofício ao IEF, a senhora Júlia Mesquita Miranda, a indicação dos representantes do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu para o Conselho Consultivo do Parque Estadual de Paracatu. Foram indicados o Alexandre Estélio dos Santos e suplente o Álvaro Moura Goulart, para estes cargos aí. Mais um de orientação. Um ofício a Codevasf, o senhor Márcio Adalberto, né? Por nós cumprimentos, vimos solicitar seu apoio no sentido que sejam disponibilizados pela Codevasf alevinos de espécie da bacia hidrográfica do Rio Paracatu, para que sejam utilizados em repovoamento a ser realizado em trecho do Rio Paracatu. A soltura se dará sob a coordenação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu. Caso seja possível, solicitamos que os alevinos tenham tamanho por volta de 10 a 15 centímetros, o que facilitará a sobrevivência dos mesmos. Certo? Sermos atendidos, agradecemos preciosamente, nos colocamos à disposição. E, paralelamente a isso também, nós recebemos uma convocação aqui, um convite, né? O comitê recebeu um convite aqui para participar da soltura de alevinos. Está sendo promovida pelo Rotary Paracatu e em convênio com a Devasf, certo? Ela foi enviada no grupo, do nosso grupo de WhatsApp, pela Ivonete, e ficou de se enviar para o e-mail do comitê. Não sei se houve um extravio nesse envio para o e-mail do comitê, mas nós temos a correspondência aqui, né? Que o Rotary Clube de Paracatu, em parceria com a Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, tem o prazer de convidar
convidar para o evento, a primeira soltura de alevinos, que será realizada no dia 6 de abril de 2023, às 10 horas, nas águas do Ribeirão Aldeia, localizado na Fazenda Cava, de propriedade do senhor Maurício Botelho, no município de Paracatu, Minas Gerais. Por oportuno, esclarecemos que a referida ação de peixamento tem como objetivo promover a revitalização do estoque pesqueiro e da biodiversidade, com a introdução ou reintrodução de espécies nativas de peixes de valor socioeconômico e ambiental, para, com isso, contribuir para a garantia da segurança alimentar das comunidades ribeirinhas e demais atores que fazem uso dos recursos pesqueiros, inclusive o turismo, bem assim a promoção da educação ambiental para a conscientização do valor e da preservação das espécies nativas e peixes da bacia do Rio São Francisco. Foi enviado pelo presidente do Rotary Clube Paracatu, Márcio Mendes Teixeira, para o Antônio Eustáquio Vieira e para todo o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu. Então, fica aí o convite, né? Quem quiser participar, vai ser agora quinta-feira, às 10 horas, na Fazenda Cava. É mais um ofício de solicitação de orientação sobre aquela questão que eu li antes, né? Teve um ofício aqui, a Maria de Lourdes, Cimento do IGAN, né? Justificativa da passagem de viagem de Antônio Eustáquio para a solenidade de abertura da Semana da Água. Para fins de prestação de contas da viagem a Belo Horizonte, onde participei da solenidade de abertura da Semana da Água, informo que eu utilizei o ônibus da Aviação União, a partir de Brasília, com destino para Paracatu. Porém, meu embarque ocorreu no município de Paracatu, e há um ponto de embarque aqui no município e desembarque desse ônibus, que pode ser conferido por telefone à Aviação União. O mesmo ocorreu na viagem de retorno. O bilhete rodoviário de Belo Horizonte a Brasília, porém desembarque em Paracatu. A justificativa da compra da passagem rodoviária de leite se dá devido à minha idade e à distância da viagem, sendo que o valor da passagem de leite pelo Expresso União está mais barato que o convencional pela aviação de sertanejo. Está aproximadamente no valor de R$ 233. Depois nós recebemos aqui várias correspondências do FIDRO, e algumas são bastante extensas. Aí eu acho que seria melhor divulgar isso aí no grupo de WhatsApp, porque se a gente for ler todas essas correspondências aqui, vai ficar bastante extenso essa leitura, tá certo? Foram convites, não convites, foram ofícios, né? Agenda de proposta propositiva, minuta de correspondências lá, então eu acho melhor a gente colocar no grupo aí, quem tiver mais interesse em ver, né? Tá lá, certo? E teve um ofício aqui do IGAN, né? Ofício circular do IGAN, recomendação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos para melhoria da segurança das barragens. Senhores presidentes dos comitês, cumprimentamos cordialmente e dirigem a vossas senhorias com fito de encaminhar-lhes o parecer 97/2022, CTSB, CNRH, CNRH, CGRH, DRHB, SNSH, que versa sobre o relatório de segurança de barragens de 2021, de apresentação de recomendações aos fiscalizadores de barragens de acumulação de água para usos múltiplos, solicitando especial atenção às recomendações atinentes aos comitês de bacias hidrográficas, quais sejam realização e apoio em capacitações, treinamentos que fomentem a cultura de segurança de barragem e de gestão de riscos, estímulo e apoio à estruturação dos órgãos de proteção e defesa civil dos municípios da bacia hidrográfica, estímulo aos municípios da bacia hidrográfica a destinar e aplicar recursos próprios de compensações financeiras para viabilizar a operação, a manutenção, a recuperação e adequação à Lei nº 212/334 de 2010, de barragens sob sua responsabilidade, bem como a estruturação do seu órgão de proteção e defesa civil. Inserção da gestão de riscos, a prevenção e a segurança de barragens nos planos de recursos hídricos das bacias, avaliando
as manchas de inundação, inclusive de barramentos dispostos em cascata, de forma a contribuir com orientações aos planos diretores de uso e ocupação do solo, contribuindo para evitar novas ocupações em áreas de risco. Promoção de debates sobre segurança de barragens, respeitando a representatividades dos diferentes setores, visando a implementação das recomendações dessa moção com efetividade da Política Nacional de Segurança de Barragens em suas esferas de competência, incluindo a avaliação da necessidade da criação de grupo de trabalho específico. Isto posto, solicito também que seja dada ampla publicidade às recomendações exaladas no parecer em voga. Sem mais para o momento, está o Marcelo da Fonseca, que assinou essa aqui. Tá certo? E as correspondências do fórum, né? Do Fórum Mineiro de Comitês de Bacia Hidrográfica, se vocês quiserem que a gente leia, a gente pode ler aqui. Se não, a gente divulga aí no grupo de WhatsApp. Tá certo? Então, presidente, seria isso aí, as correspondências. Bom, Anderson, beleza. Eu só queria aproveitar que nós recebemos uma correspondência agorinha do IGAN. Até eu passei para Tobias e participar dessa reunião. É uma reunião que vai acontecer agora, 10 horas da manhã, de 10 a meio-dia. Está aqui, prezados presidente, boa tarde. Por solicitação de gerência de apoio à Agência de Bacia Hidrográfica e Entidades Paradas, GEAB, convocamos os senhores para iniciarmos as discussões referentes ao processo de seleção de entidade para ser equiparada à Agência de Bacia Hidrográfica, que fará a gestão dos recursos hídricos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos. Aí eu passei para Tobias e participar, porque a gente já estava nessa reunião aqui, né? Ele, como membro da CETOC, eu acho que é importante ele participar para passar para os demais membros e para o comitê. Tá bom? Próximo ponto de pauta, relato de assuntos a deliberar. Por favor. Acho que não tem nada, né? Deliberar. É assunto a deliberar hoje, não. É mais informativo mesmo. Beleza. Então, gente, quando da reunião nossa, da abertura da Semana da Água em Belo Horizonte, eu tive com a Mariana Pereira Ramos, que ela é gerente de sustentabilidade da FAENG. E conversando com ela, ela mostrou que a FAENG está passando por uma reestruturação profunda, né, e sugeriu a gente desenvolver algumas ações aqui em parceria com a FAENG, na Bacia de Paracatu, né? E aí, né, logicamente, estendendo para a Bacia do Urucuia, já que agora a gente futuramente vai trabalhar unindo os dois comitês. Então, alinhamos para ela participar de uma apresentação hoje conosco, agora 9h40. Eu pergunto aí se ela está na sala. Bom dia, Tonhão. Você me ouve bem? Bom dia. Beleza, bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Estou Beleza? aqui presente. Ô, Mariana, então a gente vai abrir para você fazer suas apresentações. Parece que está reservado aqui 40 minutos para apresentar e debater alguma coisa, propor, fazer alguma proposição junto, tanto do lado da FAENG para o comitê, como do comitê para a FAENG, né? Então, a gente abre para você esse espaço aí, fica à vontade, seja bem-vinda. Estamos aí. Ok, presidente. Primeiramente, bom dia. Na figura do presidente, eu cumprimento a todos, e na figura da Maria de Lourdes do IGAN, eu cumprimento todas as mulheres presentes aqui na reunião do comitê. É com muita satisfação que eu agradeço a oportunidade do espaço de conversar com vocês, conselheiros. Nós estamos representados hoje no comitê pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu, onde o Oswaldo é o nosso titular, e pelo Sindicato dos Produtores Rurais de João Pinheiro, onde o Dalmi está como nosso segundo suplente.
Hoje, aproveitando, então, essa conversa que eu e o presidente tivemos na oportunidade da Semana das Águas, eu pedi para ele um momento para que a gente pudesse mostrar, então, um pouco das ações que nós estamos desenvolvendo dentro do sistema FAENG atualmente. Nós tivemos uma mudança na gestão em 2021. Nosso atual presidente, Antônio Pitangui de Salvo, tem envidado esforços, né, e com uma diretriz muito forte de mais interior e menos BH. Então, a gente está num processo muito forte de interiorização das ações do sistema FAENG. Então, hoje eu gostaria de mostrar um pouco da nossa estrutura para vocês, e junto com esse coletivo, apresentar o que temos e ver como nós podemos contribuir, né, para as ações que vocês já vêm desenvolvendo com muito louvor aí junto ao comitê. No início, né, na abertura, eu estou aqui desde a abertura, o nosso presidente mostrou aí uma situação alarmante em relação à medição das vazões do rio, e nós aqui, como representante também dos produtores rurais em âmbito estadual, podemos utilizar muito da nossa estrutura para ações convergentes das que vocês já estão fazendo. Então, gostaria de pedir licença para poder compartilhar uma apresentação com vocês. Será que o anfitrião poderia me habilitar aqui para que eu pudesse mostrar um pouco do que a gente vem desenvolvendo para verificar convergências em relação às ações desenvolvidas pelo comitê? Prontinho, Mariana. Okay. Muito obrigada, pessoal. Angélica, obrigada. Então, o objetivo de hoje, gente, é mostrar um pouco da nossa casa, abrir a casa para que vocês possam nos conhecer um pouco mais, aqueles que não nos conhecem, e que, ao final, a gente possa traçar aí algumas ações em parceria, já que uma das nossas funções principais, além de representar os produtores rurais, nós também temos o Sistema S, né, que é o Sistema Nacional de Aprendizagem Rural, que, por meio do Senar, a gente leva cursos, capacitações, dias de campo e assistência técnica e gerencial para os nossos produtores rurais. Então, como dito inicialmente, nosso principal papel é entender as necessidades do produtor rural, e esse é o nosso primeiro papel. Então, a gente está aqui hoje para entender quais são as necessidades latentes hoje que nós temos dentro do comitê e ver como nós podemos ajudar e contribuir nos trabalhos que vocês já vêm fazendo. Então, só para mostrar um pouco do nosso ecossistema para vocês, então a FAENG é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, nós temos nosso Sistema S, que é o Senar, muito conhecido por todos vocês, a nossa base e a nossa força nos municípios é por meio do Sindicato dos Produtores Rurais, e a gente tem um instituto, que é o Instituto Antônio Ernesto de Salvo, que por meio desse a gente pode também submeter projetos para poder desenvolver ações diretamente na ponta. Então, nós somos representados a nível nacional pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, nossa CNA. Nós aqui no estado, a federação é a maior federação do país, onde nós temos 393 sindicatos de produtores rurais, atuando em quase 800 municípios de Minas Gerais, e aí estamos representando uma gama de mais de 600 mil produtores rurais do estado, né? Então, o que nós temos na FAENG para poder ofertar? Nossa porta de entrada nos municípios é o Sindicato dos Produtores Rurais. Mas quando os sindicatos produtores rurais não têm uma capacidade de atendimento ou uma linha técnica na ponta para que possa fazer esse primeiro atendimento com o produtor, o sindicato acaba passando para nós aqui da federação, que ofertamos um apoio, assessoria técnica, na parte ambiental, na parte jurídica, fazendo esse suporte e essa complementação de atendimento aos sindicatos. Por meio da FAENG, que é uma instituição que tem um viés muito político, né, a gente promove esse diálogo permanente com outras instituições para que a gente possa envidar esforços para tentar, né, promover aí uma aproximação do produtor que está lá na ponta com as políticas públicas que são destinadas para ele. Então, atualmente, nós fazemos a representação dos produtores rurais em 168 comitês, conselhos, câmara, né, no intuito de defender os interesses, mas também promover aí um desenvolvimento sustentável dessas atividades. E na nossa gama de profissionais, nós temos quase 2.000 profissionais hoje na rede, sendo distribuídos em regionais, na sede ou em campo. Além disso, a gente trabalha com 12 comissões técnicas com cadeias produtivas diferenciadas para atender de maneira mais individualizada pequenos grupos dentro do estado. Então, por meio do nosso instituto hoje, que é o INAIS, a gente trabalha, como eu disse, com essa elaboração de projetos e diagnósticos. Nós estamos aí dependente da publicação do nosso ZAP, que foi desenvolvido na bacia do Entre Ribeiros,
aguardando a aprovação pelo comitê do ZAP, né? O estudo está pronto, mas a gente precisa ainda da validação do comitê para dar essa publicidade lá no IDS-ZEMA. Nós também trabalhamos com a formulação e implementação de avaliação de políticas públicas, projetos para o desenvolvimento sustentável de territórios. Atualmente, a gente está com um projeto muito grande em parceria com a Cargill, da bacia do Tijuco, no Triângulo Mineiro, onde a gente está fomentando ações para o Programa de Regularização Ambiental, para o PRA. Então, a gente também está com uma linha muito grande de projetos agora na parte de recuperação e restauração de áreas de preservação permanente e reserva legal, além também de elaboração de estudos de mercado, de trabalho, cadeias produtivas do agronegócio. Então, o INAIS é uma outra ferramenta que a gente pode também usar para captar recursos e desenvolver projetos na ponta. E falando um pouco dos nossos sindicatos, é a nossa entidade máxima no município, é uma porta de entrada para os produtores rurais. Muitos já têm algumas prestações de serviço, mas os que ainda não têm, eles recebem esse apoio da federação para que eles possam desenvolver ações cada vez para atender mais demandas na ponta. É a nossa ponte, né, com o sistema FAENG, é o sindicato, né, é por meio do sindicato que vocês também obtêm aí acesso aos cursos do Senar e podem dar entrada com projetos que podem vir a ser desenvolvidos pelo INAIS. Então, por meio do Senar, hoje a gente trabalha também com cursos na área de formação profissional rural e promoção social, além de recentemente ter incorporado dentro do nosso rol de atividades as atividades de assistência técnica e gerencial. No ano de 2022, foi o primeiro ano da nossa nova diretoria, nós fizemos um papel diferente. Nós trouxemos os sindicatos para poder conhecer a FAENG, do projeto chamado Redescobrir. Então, precisava dessa aproximação com os sindicatos, que são vinculadas à federação, mas eles têm competências independentes, eles podem agir de forma independente. Então, em 2022, a intenção do nosso presidente foi fazer um movimento de trazer o sindicato para dentro da FAENG, assim como nós estamos fazendo aqui hoje com o comitê, para conhecer o que temos, né? Para aí sim, lá na ponta, a gente customizar produtos que venham atender aqueles produtores. E agora, em 2023, nós estamos fazendo o movimento inverso. A gente está saindo da sede e indo até os sindicatos de produtores rurais para poder ouvir os produtores diretamente na ponta. Então, a gente está com uma ação chamada FAENG em Campo. Já foram feitas 6 edições, e a gente está com, em média, de 500 produtores rurais participando desses projetos, para que a gente possa mostrar a nossa estrutura, para que os produtores rurais possam usufruir, criticar, corroborar e melhorar o sistema de maneira que possa vir a atendê-los da melhor maneira possível. Nós estávamos numa situação de uma classe muito desunida, apesar de a gente ter muitas associações e instituições de representação de produtores na ponta. A parte política, a força política dos produtores, ela estava muito dispersa, e a gente está começando a fazer esse movimento no sentido de, se o sindicato não está trabalhando da melhor maneira possível, está na mão dos produtores rurais participarem da eleição e tomarem o protagonismo. Não destruir a estrutura, mas melhorar a estrutura como mais uma forma de atendimento aos produtores na ponta. Então, a gente está indo até o campo para mostrar o que temos, para que, se eventualmente aquele sindicato não estiver atendendo às necessidades dos produtores na região, para que os próprios produtores se unam, né, para que a gente possa fortalecer a estrutura. E, por meio da estrutura do sindicato, fortalecer o sistema FAENG, a nossa representatividade, para que a gente possa ter mais voz e vez, né, perante aí ao acompanhamento, a elaboração e monitoramento das políticas públicas voltadas para o setor. Recentemente, nós criamos aí um setor, uma superintendência de relações institucionais e governamentais, que é o nosso setor de RIG. O nosso presidente tem tido uma interlocução muito forte com o nosso governador, e é uma coisa que nos engrandece muito, no sentido de dar um protagonismo também às necessidades do produtor frente a tantas demandas que a gente tem hoje no estado de Minas Gerais. Então, isso é uma coisa que tem favorecido muito essa interlocução e diálogo das demandas dos produtores junto ao governo de Minas. Nosso presidente também, ele comprou muito essa ideia da sustentabilidade. Ele é um produtor rural que já trabalha muito com tecnologias de agricultura de baixo carbono, ele já foi presidente da nossa Comissão de Pecuária de corte na CNA. Então, quando ele entra com o sistema FAENG, né, no final de 2021, quando ele assume com essa bandeira de levar o desenvolvimento sustentável muito fortemente dentro das nossas cadeias produtivas.
Então, é a primeira vez que a gente tem um presidente do Sistema FAENG participando de uma conferência das partes pelo clima. Então, no ano passado, ele participou da COP27 para entender oportunidades e desafios para o nosso setor, né? Então, é muito importante para nós, da gerência de sustentabilidade, ter hoje à frente do Sistema FAENG um presidente que se preocupa tanto com as questões ambientais e com as questões de sustentabilidade, que entende do assunto e que tem feito uma defesa muito forte, né, dos produtores rurais nessas instâncias. Um outro projeto muito importante que nós temos também, que é o Conselheite, que une aí a indústria, os produtores rurais, para que a gente chegue no consenso, numa atividade, hoje em dia, onde a gente tem os custos de produção muito elevados, uma situação muito difícil dos produtores de leite em Minas Gerais, a gente tem uma força, né, desse conselho, dando um preço mínimo aí, para que o produtor possa negociar junto aos laticínios, né, o valor e o preço do leite, mostrando um pouco também do nosso trabalho político. Aqui são algumas das nossas cadeias produtivas representadas pelas nossas comissões técnicas, onde a gente debate assuntos específicos daquela cadeia produtiva, e nós, da Gerência de Sustentabilidade, trabalhamos de forma transversal, dando apoio nas comissões. Então, sempre que tem uma reunião de comissão, tem uma pessoa da Gerência de Sustentabilidade para poder absorver as demandas e dar os encaminhamentos necessários. E, além das comissões técnicas, recentemente nós criamos o Comitê Consultivo de Sustentabilidade do Agro de Minas, onde a gente tem aí a honra também de ter associações como a Irriganó, a ProSoja, participando também de maneira transversal, dando oportunidade não só para os sindicatos, mas para outras instituições que têm um trabalho muito relevante na ponta, de participarem desse movimento e fortalecimento do setor junto ao Sistema FAENG. Falando um pouco agora do nosso braço educacional, que é o nosso Senar Minas, que nesse ano de 2023 completa 30 anos, mostrar um pouco dos resultados, né, e dos trabalhos que nós desenvolvemos por meio do Senar. Como eu já havia dito para vocês, por meio do Senar nós temos cursos, programas especiais, assistência técnica e gerencial, 381 entidades cooperadas em Minas Gerais para atender os produtores. Como disse pelo Adson aí, lendo em alguns relatos, tem demandas de cursos, né? Principalmente eu vi ele falando da questão de segurança de barragens. Então, se hoje no rol do Senar Minas a gente não tem cursos e programas específicos para atender a demanda do sindicato, eu gostaria de deixar aqui a instituição à disposição para que a gente pudesse customizar programas juntos para levar as informações necessárias para a melhoria da conscientização dos produtores rurais relacionados aos problemas da bacia e de ações positivas que podem ser desenvolvidas. Queria destacar alguns dos números, dos grandes números que a gente tem com orgulho em relação ao Senar em 2022. Só na formação profissional rural, nós ministramos mais de 12 mil turmas, 12 mil cursos, afetando aí mais de 150 mil participantes. Lembrando que a nossa metodologia do Aprender a Fazer Fazendo possibilita que o produtor rural que participa de um curso de formação profissional do Senar, ele possa replicar aquela metodologia. E nos cursos de promoção social, mais de 4.500 turmas, impactando mais de 100 mil participantes em 2022. Além disso, a gente tem a modalidade da educação formal, a gente tem os cursos técnicos de agronegócio, que já é numa modalidade mais formal, né? A formação profissional rural e a promoção social é uma educação não formal, mas a gente também tem aí escalado fortemente no ramo da educação formal, até porque a gente precisa formar sucessores, e a gente sente que esse é um dos gargalos. Por onde a gente vai no interior, uma das maiores críticas que a gente tem em relação à mão de obra para o meio rural. Aqui eu não sei se vocês vão conseguir, se não conseguirem ouvir, tá? O que está disponibilizado o vídeo, é só um depoimento de uma aluna, tá? Em relação ao curso feito com a Andréia lá, fala que você vai enviar para ela Senar. lá os ofícios, né, para ela numerar. Não tem som, Mariana. Não tem som? Não, parece que mutou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não, então depois eu compartilho com vocês o vídeo, era só um depoimento mesmo de um dos produtores rurais, né, porque a gente fica aqui tratando de grandes, e aí gostaria de mostrar para vocês que, mesmo dentro da Bacia do Paracatu, que a gente tem grandes irrigantes e grandes empreendimentos, a gente também precisa atender, né, com muito carinho e louvor os pequenos e médios produtores rurais também. Deixa eu ver aqui deixa eu ver se eu consigo passar. Depois eu compartilho com vocês, com o nosso presidente, né, para que ele possa compartilhar do grupo de WhatsApp de vocês.
Em relação aos nossos programas de assistência técnica e gerencial ATG, a gente tem 9 projetos em cadeias produtivas, né? 9 projetos com 3 cadeias produtivas. Hoje no campo são mais de 612 técnicos, 42 supervisores e 4 consultores master, e desde do início do ATG já foram mais de 30 mil produtores atendidos, onde eles têm a presença de um técnico uma vez por mês na propriedade para acompanhar os trabalhos. E aqui só para mostrar, então, a força do nosso time, 553 instrutores, 434 mobilizadores, que hoje nós alteramos a nomenclatura, eles são agentes de desenvolvimento rural, eles fazem muito mais do que mobilizar, né? Nós temos 658 profissionais hoje no ATG, 83 tutores dos cursos de educação formal e 36 agentes de polos de ensino. São quase 2.000 pessoas trabalhando para o produtor rural hoje. E só para trazer alguns números das ações que nós realizamos em 2022 na Bacia do Paracatu, só na Bacia do Paracatu nós realizamos 577 cursos, tanto de formação profissional rural como de promoção social. Dentre eles, recuperação de nascentes, de áreas degradadas, casqueamento, dentre outros. Deixar para vocês o contato do nosso escritório regional, nosso gerente regional do Sistema FAENG Senar na região é o Sérgio Carvalho Coelho, que fica em Patos de Minas, e está aí também, caso vocês queiram alguma informação a mais sobre os cursos de assistência técnica e gerencial e os cursos de promoção social. Mostrar para vocês um pouco dos grupos que a gente tem de assistência técnica e gerencial hoje distribuídos na Bacia do Paracatu, na maioria de corte de leite, um de fruticultura e um de oleicultura. E é isso, gente. A força do agro mineiro é a nossa união e eu sei que juntos a gente pode fazer muito mais. Então, queria mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho para que a gente possa pensar em ações em conjunto, né? Então, era agradecer mesmo a oportunidade que o presidente nos deu, né, de participar da reunião hoje, mostrar o que nós temos, abrir a casa para vocês, para que a gente possa pensar em construir caminhos em conjunto. E muito obrigada pela oportunidade. Ô, Mariana, beleza. Seguinte, a gente precisa de parcerias aqui no Noroeste, né? Principalmente agora que nós vamos estar numa região onde vamos unir os 2 comitês, Paracatu e Urucuia, que vai dar mais de 70 mil quilômetros quadrados. É uma região maior do que muitos países aí, com os problemas muito parecidos uns com os outros, né? As demandas. E eu não sei como é que a gente vai encaminhar alguma ação para buscar parceria com vocês, mas a minha sugestão é que o comitê, através da diretoria, articule com você, pessoalmente, aí, o que a gente podia desenvolver aqui na região. Nós temos várias demandas, agora eu pessoalmente, acho que o grande problema que nós temos aqui na Bacia é um trabalho no sentido de buscar conscientização da comunidade. Conscientização, através dela, a gente tentar convencer o cidadão, né, a participar das ações necessárias para serem desenvolvidas para o bem da bacia. Você está vendo aí a situação nossa de produção de água da bacia, né? Então, a questão das boas práticas é de fundamental importância. Então, eu não sei como é que a gente vai encaminhar isso. E também nós temos aí uma outra questão que me preocupa muito, não é de hoje, é a questão de segurança hídrica. Muitas vezes você fala sobre segurança de barragens, mas a segurança hídrica ela é tudo, né? Porque se você tiver uma barragem, ela romper além do problema ambiental, muitas vezes o usuário vai ficar sem a água que ele precisa para garantir a segurança hídrica no empreendimento dele, né? E por aí afora nós temos, né, muita dificuldade nessa área e preocupação muito grande. Nós, como você disse, você viu aí, a preocupação maior que nós temos hoje na segurança hídrica é ter água,
ter água aqui na bacia. Nós estamos sem água na bacia, a situação é muito complicada. Você vê que uma bacia, que a vazão média histórica dela é de 600 metros cúbicos por segundo, hoje a gente está com 100 e poucos, agora em abril, imagina isso aí lá para setembro, agosto, setembro, outubro, o que nós podemos não estar vivendo, né? Então, eu acho que esse papo nosso é muito importante. Eu acho que é importante a presença da FAENG, com toda a força e representatividade que ela tem, né, aqui na nossa região. Acho também que, conforme a gente esteve conversando, está acontecendo algumas mudanças na reestruturação da federação, e isso pode trazer um ganho muito grande para a nossa região aqui. Sabe? Nós temos, até pouco tempo atrás, a gente tinha muita dificuldade de contato com a FAENG, vários produtores rurais, inclusive, criticavam muito a federação, e eu, como eu não sou da área, eu sempre ficava com a pulga atrás da orelha, né? Porque uma federação ela é fundamental, de fundamental importância para uma região, ainda mais a região nossa, que tem tudo a ver, né, com a Federação da Agricultura. Então, eu acho que agora a sua apresentação veio em boa hora, e eu acho que, através da diretoria do CBH Paracatu, a gente vai poder, junto com você, elaborar alguma proposta. Vocês também já podem, em cima da experiência e visão sua sobre a região nossa, já elencar algumas ações que a gente pode tentar desenvolver aqui e partir para que a gente realmente implemente ações, porque aqui o pessoal está muito carente de ações concretas que busquem, né, o desenvolvimento sustentável da região. Essa questão de produção de água aí na bacia é muito complicada, a gente tem uma preocupação muito grande e corremos o risco de acontecer igual em 2017 de novo, né, porque não adianta a gente tapar o sol com a peneira. A situação é demais complicada, a não ser que os equipamentos estejam mentindo, né, estejam camuflando as informações. Mas o fato é que a gente precisa de iniciar tratativas para tentar, né, minimizar a situação de impacto negativo que possa ocorrer aqui na nossa região. Beleza? Eu queria abrir aqui para algum outro companheiro que quisesse fazer alguma colocação, e aí nós vamos usar, a princípio, né, a ideia minha, não passamos ainda para o comitê, seria, através da diretoria, a gente desenvolver propostas junto a vocês aí para que a gente possa caminhar junto aqui, beleza? Passar para algum companheiro aí. Ivonete, representando aqui a Minó. Bom dia, Mariana, parabéns pela apresentação. Tonhão, eu penso assim, ó, como já está na nossa fala, e é real, a questão da união dos comitês de bacia, do Urucu e do Paracatu, eu entendo que toda e qualquer iniciativa e ação nesse sentido, uma das primeiras coisas é comunicar e integrar as duas diretorias. Porque, da mesma forma que a Mariana está aqui, nós vamos ter uma plenária, e já divulgamos, inclusive, a pauta dela. Uma das coisas que a gente tinha que ter é já uma apresentação da Mariana no CBH Urucuia. E mais, quando do pensamento de propor uma ação com a diretoria do Paracatu aqui, para tratar ações na bacia como um todo, nas bacias como um todo, a primeira iniciativa seria um trabalho conjunto. Então, fica aqui essa dica, né, essa sugestão e solicitação de, quando se falar já nesse sentido, que inclua duas bacias, já que será a tratativa coletiva, tá bom? Inclusive, a gente poderia até ter chamado os conselheiros para participar também,
Então, acho que essa ação ela precisa ser tratada já de forma coletiva, não só no discurso, mas na forma da divulgação e da ação. Obrigada, bom dia. O Bonetti, podia propor, nessa reunião que vocês vão ter, eu não sei quando é que é, propor para a Mariana uma apresentação lá nos moldes dessa, e aí a gente cria uma comissão. Eu não gosto muito de ficar criando comissão demais, não, sabe? Eu gosto de pegar e resolver as coisas, porque senão agora mesmo vai para um lugar, não caminha direito, demora mais, e aí você ajudar a capitanear isso aí para que a gente não perca de vista essa proposta de sentar o mais breve possível com a FAENG para que a gente construa aí, né, essa proposta para atender a região nossa, que vai ter aproximadamente 70 mil hectares agora para frente. Beleza? Beleza, mas a ideia é essa mesmo, é união não é ficar criando comissão eternamente, não. Mas Mariana entendeu, eu já vi que ela entendeu positivamente ali a proposta. Eu estou à disposição, viu, Mariana, para o diálogo. E todas as propostas que chegar no Paracatu ou no Urucuí, a gente precisa compartilhar uns com os outros, para a gente não pegar o carro andando ou falar que um está puxando o outro. Acho que essa coletividade ela é importante. Afonso Ascon, Rio Prata, já posso falar? Pode falar, Afonso. Eu gostaria que a Angélica gravasse bem gravada essa fala minha, Angélica. Bom dia a todos, um abraço, Mariana. É um prazer muito grande ter recebendo você aqui no comitê. Não querendo passar à frente da diretoria, jamais eu quero isso, mas como eu estou no maior município de Minas Gerais, Mariana, com quase 11 mil quilômetros quadrados, né? Um sétimo do território do Noroeste pertence a João Pinheiro, e aqui nós temos uma das maiores bacias hidrográficas do estado de Minas, permeada aí pelo Paracatu, que já passa por aqui. Temos o Rio Prata, Rio Verde, o Caatinga, o Rio Santo Antônio e o do Sono. Sendo que o que deságua no Paracatu é o Rio da Prata, Rio Verde, Caatinga e do Sono. O que eu queria propor para a Mariana? O Sindicato dos Produtores Rurais de João Pinheiro está passando por uma grande transformação também, Mariana, muito grande, igual a FAENG aí. Eu gostaria de propor para você, se a gente conseguisse marcar uma reunião com a FAENG, direção do Sindicato dos Produtores Rurais de João Pinheiro, Prefeitura Municipal de João Pinheiro, para nós tratar do assunto de recursos hídricos. Veja bem, o que o Tonhão falou para você aí, Mariana, a cota que está passando no Rio Paracatu hoje, né, de 100 e poucos metros cúbicos por segundo. João Pinheiro, sendo o maior município de Minas Gerais, questão de rio, nós vamos passar por uma crise hídrica muito grande. E o que nós temos hoje é o seguinte, Mariana, a chuva que chovia anteriormente, chove hoje a mesma coisa. Só que o seguinte, o que chove em 30 dias antigamente, chove em um dia hoje. Então, a chuva que está caindo, ela está caindo 100 milímetros em uma hora, ao passo que antigamente caía 100 milímetros em um dia. Então, é o seguinte, nós não temos outra alternativa a não ser pequenos e médios barramentos por enquanto. Eu queria propor para a FAENG isso, fazer um convênio com o município de João Pinheiro para, inicialmente, nós ver qual é a viabilidade de construção de barramentos, fazer curso de barração, fazer curso de barramento, curso de recuperação de nascente e vereda. Você tem uma ideia, Mariana, nós temos só no município de João Pinheiro mais de 700 veredas, conhecidas aqui na região dos Gerais. Então, a minha proposta, Mariana, é que criasse um projeto piloto com o município de João Pinheiro, com 10.680 quilômetros quadrados, o maior de Minas, fazer um projeto piloto para a construção de pequenos e médios barramentos. Nós temos um grande volume previsto de barramentos para grandes barramentos na Codevasf. Mas eu queria essa participação da FAENG, que está com mudanças novas, sangue novo, Sindicato dos Produtores Rurais de João Pinheiro também, com sangue novo, para ver se a gente fazia um projeto piloto no sentido de armazenar água com segurança. Porque é o seguinte, o produtor está fazendo barramento aqui, mas você precisa de ver o estrago que está sendo feito.
nesses barramentos, uns barramentos feitos pela cabeça de engenheiros que não são técnicos, você entendeu? Então, a gente fazer barramentos com sustentabilidade ambiental. Essa era a minha proposta, Mariana, um projeto piloto para João Pinheiro, para a construção de barramentos, curso e recuperação de nascentes. Fica aí a minha proposta para você e para a direção da FAENG. Muito obrigado. Presidente, você me permite a palavra para responder a Ivonete e o Afonso? Pode falar, Mariana. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a Ivonete. Ivonete, eu fico à disposição para fazer a apresentação quando necessário. A questão toda que é essa, eu vim abrir a casa para vocês, mostrar o que nós temos, né? E a partir do momento que vocês visualizarem, que vocês puderam conhecer as nossas potencialidades, ver como que nós podemos customizar produtos, né, para determinadas regiões da bacia que têm, muitas vezes, demandas que são iguais, mas que, em algum momento, precisam ser dimensionadas de acordo com o tamanho e com o público de cada município, né? Então, eu fico à disposição, e aí, já pegando um pouco da palavra do presidente em relação a ações práticas, eu acho que, pelo pouco que ele me conheceu, eu também sou muito prática. Muitos de vocês, talvez, tivessem conhecido outras pessoas que integravam o setor de meio ambiente da FAENG, que já são comumente conhecidas como Ana Paula, o Guilherme Oliveira, né? Eu ficava mais nos bastidores, trabalhando com a parte também de projetos, eles ficavam mais nessa parte dos comitês e conselhos, mas hoje nós somamos forças para que a gente possa realmente levar ações por meio dos nossos sistemas de aprendizagem rural para a ponta. Então, Ivonete, a gente fica à disposição também em traçar um cronograma de ações que a gente possa atender as duas bacias. E aí, Afonso, a sua demanda, ela vem muito boa hora. Muito obrigada pela oportunidade dessa convergência de ações com o município. Nós temos agora realmente sangue novo no Sindicato dos Produtores Rurais de João Pinheiro, é um neto do Geporto, né, que é Geraldo também. Então, a gente está aí muito integrado também com o sindicato. Então, o sindicato acionando a FAENG é como se fosse assim, demanda do sindicato é prioridade para nós. Então, se você puder entrar em contato com o Geneto, eu também vou entrar em contato com ele para que a gente possa traçar essa agenda o mais rápido possível. Nós sabemos que muitos dos produtores caem na mão de maus consultores. A gente precisa capacitar também o nível da consultoria que está sendo ministrada aí na ponta. Muitas vezes pegam o processo, faz de qualquer jeito, protocolo e some, fora a falta de segurança técnica para esse tipo de planejamento de estrutura que realmente precisa ter a segurança devida, porque realmente o impacto é muito grande de qualquer tipo de rompimento de uma estrutura como essa. Então, se trata de um assunto muito sério, que precisa de uma acurácia técnica muito grande, e a gente também precisa fazer não só ações lá na ponta com o produtor, mas eu entendo que esse nível, né, de prestadores de serviço, a gente precisa de dar algum treinamento, fazer alguma coisa, porque é a mesma coisa da Mariana ir numa oficina mecânica. Eu não entendo nada de carro. Eu vou colocar o meu carro na mão de quem entende. Muitas vezes o produtor ele não entende nada de barramento. E ele, contratando um consultor, ele entrega para ele a responsabilidade de construir uma estrutura, né, já que ele tem uma RT com a devida acurácia e segurança. Então, muitas vezes, o produtor ele não está sabendo que ele está contratando um mau profissional. Ele confia naquele cara. Então, a gente precisa realmente de fazer essa ponte também com os consultores, de um nivelamento técnico, de ter ali uma lista de profissionais que são realmente, que seguem a devida boa técnica para a construção desse tipo de estrutura, e quem for ruim e estiver fazendo mal prestação de serviço no mercado, a gente tem que tirar esse pessoal do mercado, porque a gente, pelo comitê também, eu acho que a gente poderia depois, sabe, presidente, criar, quem sabe, se já não tem, uma lista de bons profissionais que a gente poderia indicar para os produtores. O que eu recebo de ligação de produtor, querendo indicação da FAENG de consultoria, é todo dia. E eu não estou na ponta. Eu não sei quem está fazendo um bom trabalho na ponta. Então, acho que por meio do comitê também, a gente pode ajudar a tirar esses profissionais que não estão cumprindo com o seu papel, com a determinada boa técnica e acurácia, tirar do mercado. E a gente fica realmente à mercê de pessoas que não prestam um bom serviço nessa área. Então, Afonso, eu permaneço à disposição, tá? Já vou entrar em contato com o presidente do sindicato para que a gente possa traçar uma agenda em conjunto, e a gente vai ser um prazer poder tomar aí João Pinheiro como um piloto
para fazer esse tipo de trabalho, né? E se a gente ainda não tem os cursos necessários que são demandados na ponta, vamos contratar profissionais, vamos internalizar a demanda e criar a solução adequada e customizada para o município. Aí eu fico à disposição, depois eu vou deixar os meus contatos aqui no chat com o presidente, tá? Para que vocês possam também, caso tenham demandas do município, possam entrar em contato diretamente com a FAENG. Obrigada. Mariana, a ideia é a gente centralizar isso no comitê, porque hoje nós vamos ter um comitê aí que vamos ter 25 municípios dentro desse comitê, uma área de 70 mil quilômetros quadrados, né? Então, todos os municípios da Bacia de Paracatu e Urucuí estão inseridos dentro desse comitê. Eu acho importante a gente centralizar a ideia, não as ações, mas a ideia, né, no comitê, porque, além disso, é um órgão de Estado, o comitê é um órgão de Estado, é bom lembrar isso, né? E, dentro das suas atribuições, está a proposição na gestão de recursos hídricos na área de influência da bacia, né? Então, vamos aguardar essa apresentação sua lá por Urucuia, vamos ver com eles como que a gente vai tirar essa proposição de construir conjuntamente, né? Conjuntamente com a FAENG. Não é o comitê chegar e falar assim, queremos isso, queremos aquilo, não. É construir conjuntamente isso, tanto a FAENG como vocês, para que a gente aproveite os recursos da melhor maneira possível, né? Implementando ações da melhor maneira possível também na bacia, que a gente tenha os resultados que a gente precisa, porque a gente tem tentado, ao longo dos anos, desenvolver algumas ações, mas não é fácil, não tem sido fácil, né? Então, eu acho que, através da FAENG estando nessa história conosco, vai facilitar muito e a gente pode chegar nos resultados que a gente espera. Beleza? Beleza, Tem mais algum? Desculpa te interromper. Pode falar. Desculpa te interromper, estou de acordo, até para dar devolutiva, muitas vezes a pessoa não sabe, é o que a gente escuta muito. O que a FAENG faz? Então, talvez seja isso, né, presidente? A gente, às vezes, faz muita coisa e não leva para as instâncias devidas para dar a publicidade das nossas ações. Então, foi muito boa essa sugestão de que, mesmo que tenham ações planejadas para o município, que o comitê possa acompanhar o que está acontecendo, até para a gente ver o que está acontecendo na bacia e construir conjuntamente. E a gente dá ampla divulgação das coisas que estamos fazendo, né? Porque o que a gente mais escuta aqui é que o produtor rural não sabe o que a FAENG faz, né? Então, acho oportuno a gente traçar, sim, as ações direcionadas e customizadas para determinadas regiões da bacia, mas que sejam todas aqui trazidas para publicidade do comitê e para construção conjunta, tá? Eu fico à disposição. E além de que, a partir do ano que vem, nós vamos ter em caixa recurso da cobrança, né? Esse recurso da cobrança a gente pode propor ações na bacia, construídas conjuntamente com a FAENG, e o próprio comitê, né, vai ter recurso que a gente, de repente, pode usar para isso aí que nós estamos conversando, né? Tanto para mobilização como para alguma obra física, caso a gente precise de alguma obra de modelo, como modelo, né? Então, eu acho que é importante, né? Eu acho que nós estamos em bom momento para dar esses encaminhamentos, beleza? Mais algum companheiro quer fazer alguma colocação? Tonhão. Bom Diga, dia. Alexandre. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ivonete, Afonso, todos aí presentes. Mariana, obrigado pela apresentação, muito bom. Bacana, a gente acompanha viu a importância do trabalho de vocês, inclusive são parceiros nossos nas lutas contra as decisões arbitrárias do IEF, do IGAN, nos processos de licenciamento outorga, inclusive. Então, assim, eu sou Alexandre Sterling, representante da Prefeitura Municipal de Vazante, no comitê, mas eu vou pedir uma parte para falar em nome da Ascom. Ascom, nós temos o Alan aqui, que é o nosso representante, ele é da associação, e eu vou em defesa dos consultores.
Não que eu acho que todos são bons, nem que... eu só quero fazer uma colocação. O seguinte, sugerir à FAENG que faça um cadastramento de profissionais com um histórico, com uma apresentação de currículo, e deixe à disposição e possa até fazer essa divulgação. O comitê não pode entrar nisso, por ser um órgão de governo, entendeu? Aliás, de Estado, né? De governo não, de Estado. E o comitê não pode indicar ou deixar de indicar, faz com fulano, faz com ciclano, e deixa de fazer. Porque o próprio mercado se incumbe de excluir aqueles que não são competentes. Lógico que para isso ele vai ter que errar primeiro e mostrar o erro, para depois o mercado não contratá-lo mais para esse tipo de serviço, entendeu? Mas é uma sugestão que eu faço à FAENG, fazer um cadastro de bons consultores com resultados já de muitos anos. Eu estou falando aqui em nome da Associação de Consultores Ambientais, no qual eu sou presidente. Nós temos aí 20 e poucos associados, e além desses associados, tem muitos parceiros que não são associados com a gente, mas são bons consultores, e tendo essa lista, você vai poder fazer essa indicação que você quer e fazer essa seleção, que é melhor que ela seja natural, do que a gente caçar maus consultores, entendeu? Só essa observação. Muito obrigado, Mariana, e parabéns. Parabéns pelo trabalho aí, pela apresentação. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Muito obrigada. Nós trabalhamos fortemente com vocês na revisão da 3102. Vocês tiveram excelentes contribuições. Eu acho que foi muito válido, né? Que a gente conseguiu realmente escalonar e demonstrar para o órgão ambiental o impacto, né? Daquela normativa infralegal publicada sem a devida participação, né? Do setor, e que gerou entendimentos muito ruins aí na ponta. Em relação a essa questão dos consultores, é um desafio para nós, sabe, Alexandre? Porque, igual você falou, vai sair do mercado depois que algum produtor rural já teve aí um prejuízo financeiro muito grande de ter passado uma experiência negativa com esse tipo de prestação de serviço. E a gente gostaria de contribuir para que isso não acontecesse, né? De certa forma, se o comitê tem restrições para esse tipo de ação, conto com a colaboração de vocês, né? Para que também possa nos ajudar e direcionar para que a gente tenha menos produtores passando por esse tipo de situação, de ter que desprender expectativa e recursos financeiros pensando que o seu processo está encaminhado na mão de um bom profissional, né? E ter realmente a transparência daquilo que está acontecendo, do que realmente a gente ver situações que todo dia batem na nossa porta aqui em relação a processos protocolados e produtor que sumiu no mundo e não deu devolutiva para o consultor. E aí, quando a gente vai intermediar, a gente não consegue atender todos, né? É muito difícil, e poucos chegam até a nós, né? Dentro do universo de produtores que a gente tem no estado. Mas se a gente puder até deliberar e pensar em conjunto aqui nesse espaço, não saindo com lista daqui, mas pensando em estratégia, como que nós poderíamos atuar nessa seara, eu vou agradecer muito a contribuição e a experiência de vocês em relação a essa temática. E muito obrigada, Alexandre, mais uma vez aí, por essa orientação em relação àquilo que cabe e não cabe ao comitê, e conto com a sua participação aí e ajuda junto à FAENG para que a gente possa aí ter quem sabe, um cenário mais positivo para os produtores que precisarem de prestação de serviço. Mariana, eu quero até lembrar que existe conselho de classe. Então, no caso de fazer alguma denúncia, está aberto. Vai ao CREA, ao CRI, aos conselhos aí que coordenam e abre um processo administrativo contra o profissional, e vai nas comissões de avaliação e, se for preciso, até caçar um diploma de um profissional, né? Mas eu acho que o mercado é o maior sensor disso aí tudo. Quer dizer, o mercado vai eliminar os maus consultores. Não é porque eu sou um dos mais antigos, não, para não dizer o mais velho, que eu estou aí há mais de 20 anos nessa área, mas porque o mercado vem fazendo isso, vai selecionando. Para a gente é árduo ter que concorrer com profissionais, principalmente jogam preços impraticáveis, que a gente vê que eles não vai conseguir cumprir com aquele compromisso, com o valor do serviço que ele propôs. Isso aí é que é o maior problema. O consultor dá um preço muito baixo, depois não consegue cumprir. Isso aí é complicado. Mas isso aí eles vão sendo eliminados. Aos poucos vai saindo, vai entrando outro. E assim é o mercado, né? Mas tá bom. Muito obrigado pela contribuição aí, pela oportunidade de falar. Abraço a todos aí. Estamos juntos aí. Obrigado. Ô, pessoal,
Tem mais alguém aí para manifestar? Tem uma mão levantada aí, agora baixou. Tem mais alguém para fazer alguma colocação para a Mariana? Bom, parece que o pessoal está satisfeito com a conversa, né, Mariana? Eu queria te agradecer pela presença e contamos com o seu apoio aí, junto à FAENG. Eu espero que brevemente a gente possa estar materializando essas propostas nossas que foram debatidas aqui por você e pelos conselheiros. Beleza? Fala aí, Afonso. Eu queria fazer uma pergunta para a Mariana, porque eu participei do debate da 302, aquela portaria ou instituição normativa. Qual é o número da nova portaria, Mariana? Eu não peguei, que substitui a 302, 3152. É a 3162, Afonso. Obrigado, 31, Mariana. isso, ela não foi revogada na íntegra, 3162. Ok, aquela coisa era um absurdo. Bom, Isso. bacana. Tá bom. Presidente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, tá? Nós, do Sistema FAENG, habilitamos no processo eleitoral dos 33 comitês de bacias que foi aberto no ano passado, inclusive vamos concorrer ao processo eleitoral do Paracatu, né? E mesmo que, caso venha não conseguir a vaga para estar permanente no comitê, conte com a nossa instituição sempre que necessário para construir ações convergentes aí, pensando nos produtores rurais da bacia, tá? Muito obrigada mais uma vez pelo espaço. Depois eu vou compartilhar a apresentação com você, com os meus contatos e fico à disposição. Obrigada aos conselheiros. Beleza. Bom, gente, então... Fala, Oswaldo. Não, bom dia para vocês. Fala, Oswaldo. Oi? Você quer falar, Oswaldo? Não quer casa do lugar? Estou ligado, viu? Obrigado, aqui é a casa. Oh, beleza. Você quer falar alguma coisa, Oswaldo? Deixar a apresentação do comitê para a gente compilar. Só isso. Beleza? Ô, pessoal, ó, beleza. Então, vamos passar para o próximo ponto de pauta. O pessoal do IGAN está aí para fazer um relato para a gente, depois da reunião do GT, né, GT da União dos Comitês, para que o IGAN possa fazer um relato para a gente da situação, como que está e os caminhos a serem seguidos da agora para frente, como é que estão os andamentos aí. Beleza? Tonhão. Pessoal do IGAN, por favor. Tonhão, Diga. o pessoal puder se identificar aqui no chat, tem algumas pessoas que eu não sei quem são. Se o pessoal puder mandar aqui o nome e a entidade que estiver representando, por favor. Ah, tá. Tá bom. Eu me dei no chat. Meu nome minha identificação é para... São Beleza, só coloca no pessoas chat. algumas pessoas entraram com nome diferente dos conselheiros e não dá para saber quem é. Só puder identificar aqui, por favor. Beleza. Identifica no chat. Pessoal do IGAN, por favor. Bom dia, pessoal. Lourdes do IGAN. Vou compartilhar uma apresentação que eu fiz aqui rapidinho, beleza? Prazer em estar aqui com vocês. Só um momentinho. Apareceu aí? Apareceu, Maria. Não. Aí eu peço a vocês para, se alguém for querer fazer alguma manifestação, que me digam aqui, porque eu estou com a tela aqui aberta. Bom, bem rápido, né, que a gente vai falar um pouco, né, o Tonhão pediu para falar como que está o andamento aqui do processo. Nós iniciamos com a aprovação, né, dos comitês, e logo em seguida foi formatado um GT de acompanhamento, né? Aqui, só bem rapidinho aqui, foi apresentado aí até no início, né, a questão do ofício do GT. Aqui o ofício, né, já foi até apresentado o ofício aí do GT, a indicação do GT, ficou a Érica como Poder Público Estadual, o Alexandre, Poder Público Municipal, usuários, o Adson e o Tobias como Sociedade Civil. E no CBH Urucuia, foi indicado
o Nilson, como Poder Público Estadual, Ivonete, Poder Público Municipal, o Altegno como usuário e o Júlio César como sociedade civil. Então, após a indicação do grupo, nós convocamos o grupo, né, para nós podermos iniciar aí as discussões, onde nós precisávamos definir de pronto o nome do comitê e a composição, que seriam 2 itens aí importantes para que nós dessemos prosseguimento à formalização do processo. Então, discutindo aí, conversando com o comitê, ficou definido, o Tonhão também participou, nós chamamos a diretoria também, o nome do comitê ficou como Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Paracatu e Urucuia. Então, esse ficou definido como sendo o nome do comitê, e a composição da plenária, até 12 instituições, né? Até 12 instituições do Poder Público Estadual, Poder Público Municipal, usuário e sociedade civil. O decreto, ele sai assim, né? Até 12 instituições. Então, quando nós formos abrir o processo eleitoral, nós podemos definir aí 7, 8, 6, né? 10, ou então 12. Né? Então, vai depender aí da discussão do que a gente acha melhor, né, de composição para o comitê. Então, o decreto fica aberto, né, até 12, para nós ficarmos, não ficou fechado, né, para que isso fique mais fácil e seja definido no regimento interno. Então, o número vai ser definido no regimento interno e no decreto fica aberto até 12. Né? Então, depois, quando nós definimos, isso fica no regimento interno. Então, aqui. Tem alguém com o áudio ligado. Aí, após essa definição, o que aconteceu? Nós iniciamos a formalização do processo para a elaboração da minuta de deliberação que vai ser encaminhada ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, ela está em andamento. Eu estou formalizando o processo, né? O processo é bem longo, porque eu tenho que fazer nota técnica, né? E também tenho que fazer análise de impacto regulatório, que é um formulário que tem no Estado, que a gente tem que preencher, né? Caso, qual o impacto que essa deliberação vai ter ao ser publicada, né? Então, naquele momento, né, no momento da elaboração, eu estou fazendo essa composição aí do texto e, na verdade, é só um impacto positivo que nós temos, né? Mas nós temos um formulário com várias perguntas, que já é de praxe do Estado, então também a gente está elaborando esse documento. E aí, com a minuta elaborada, eu já estou terminando, estou na fase agora da minuta do SER. Ela vai ser encaminhada para a Procuradoria Jurídica, e aí, com o parecer jurídico, nós vamos encaminhar para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. A gente está no planejamento aí de encaminhar para o Conselho, acho que vai ter uma reunião extraordinária, acho que no final de abril, princípio de maio, vai ter uma reunião extraordinária, e nós vamos levar aí essa deliberação para o SER. O SER aprovando, então, a minuta da deliberação, ela vai conter, né, essa intenção do comitê, né, dos 2 comitês, em efetuar essa união, o nome do comitê, a composição da plenária, né, e todo o contexto aí né, que nós tivemos até hoje, né, chegou aí nessa união dos 2 comitês. Aí, depois da aprovação do SER, aí o SER vai aprovar, né? Depois da aprovação do SER, nós vamos formalizar o processo para a minuta de decreto, né? Então, essa aprovação do SER, todo esse histórico, né, que nós estamos procedendo para fazer a elaboração da minuta, né, de aprovação da minuta de deliberação no SER, ele vai conter a formalização do processo para a minuta de decreto, né? Então, nós vamos elaborar uma minuta de decreto, encaminhar a minuta para o governador e publicar, né? Então, pedir a assinatura do governador e publicação. Após a publicação do decreto, nós vamos iniciar o processo eleitoral. Então, a gente vai deflagar o processo eleitoral, né, com todas as etapas do processo eleitoral, iniciando aí com a inscrição, né, das entidades, né, da documentação, e depois a recurso, né, a fase de recurso, aí depois também nós temos a reunião, a publicação da lista final, a reunião de segmento, a indicação dos conselheiros e a posse da plenária e eleição da diretoria. Logo após
a posse da plenária e eleição da diretoria, nós temos aí a elaboração do regimento. Então, a gente vai sentar, né, para discutir isso em mais a miúde, a elaboração do regimento. Nós já podemos, né, com esse grupo, a gente já pode começar, né, iniciar esse grupo que já foi formatado, a gente já pode iniciar, né, assim, a discussão, né, sobre a base do regimento. Na verdade, a base, ela é a DN 69, né, do regimento é a deliberação 69 de 2021, mas nós podemos ter algumas peculiaridades aí dos dois comitês, onde nós já podemos iniciar essa discussão também, para na hora, né, depois da eleição e da posse da diretoria, nós já temos aí uma minuta já formatada também, já fica até mais fácil, né? E aí a gente elabora o regimento e aprova o regimento. Com a aprovação do regimento, inicia aí todas as tratativas aí do comitê, e as reuniões, né? E todas a plenária, né? E as deliberações e os encaminhamentos todos aí para o nosso novo comitê, que vai se chamar Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Paracatu e Urucuí. Pergunta, Maria, para você. Pois não? Afonso Aspron. Sim. É o seguinte, Afonso Aspron Rio Prata. Pois é não. O seguinte, Maria de Lourdes, 12 membros, está incluído efetivos e suplentes ou só 12 membros? 12 titulares, então seriam 24, 12 titulares e 12 suplentes. Tá ok. Aí é uma quantidade enorme, vai ter gente para isso não, mas é igual você falou, até, né? Até, exatamente. Até. Okay. Isso, até. Porque aí fica aberto, né? Vocês, depois a gente vai discutir 6, 7, 8, né? Vocês bem, né? O que seria melhor, né? Ok, então e aí, são titulares. Então é isso, né? Assim, né? Bem, a gente está fazendo assim, né? Então, a nossa intenção, o planejamento é levar na próxima reunião do SER, né? A deliberação. Na verdade, quando eu iniciei o processo, eu iniciei o processo do decreto, sabe? Nós iríamos levar o decreto para o SER. Até eu acho que na reunião do GT, eu comentei isso, né? Que eu já tinha iniciado a elaboração, a formalização do decreto, para levar o decreto para o SER. Mas aí, depois que eu terminei a elaboração, a minuta do decreto, que nós encaminhamos para a Procuradoria, desculpa, pessoal. Aí nós tivemos uma discussão com a Procuradoria, um alinhamento, e nós vimos que nós não precisamos de levar a minuta de decreto para o SER. Nós temos que, a deliberação 04 de 2020, ela fala que tem que levar para o SER, que o SER tem que aprovar a união, sabe? Então, nós vimos que nós temos que levar para o SER uma deliberação. O SER tem que deliberar a união dos dois CBHs, e não o decreto. Então, o decreto ele vai ser levado só para o governador mesmo. Então, acho que é porque eu tinha comentado com o grupo que nós iríamos levar o decreto para o SER, mas não é. Nós vamos levar uma minuta de deliberação, o SER aprovando, todo esse processo da minuta, ele vai compor o processo do decreto do SER, né? Então, é isso, né? Nossa intenção é essa, e aí, para nós iniciarmos o processo eleitoral o mais rápido possível, e recompor o comitê, e nós iniciarmos aí esse novo comitê, né, que eu acho que vai ser muito bom, né, acho que foi aprovado assim, né, com muita democracia e união, acho que realmente vai ser uma coisa bacana aí, né. Aí, paralelo a isso, eu queria falar sobre o processo eleitoral, né, então, assim, sobre o que aconteceu, principalmente na reunião do Conselho, né, Ivonete, principalmente a Ivonete aí, que vocês também, né, o SF7 também fez a moção, né, vocês fizeram a moção para alteração da DN 69, né? Aí eu queria mostrar aqui para vocês que ela foi alterada. Nós tivemos reunião do SER no dia 24, de 24 agora de março, 24 de março, o tempo passa rápido demais, eu estou sem noção já do tempo. Então, nós tivemos a reunião dia 24 de março e a DN foi aprovada com alterações, né? Com as alterações solicitadas aqui pelo SF7, né? Que fez também a moção, e também o SF8. Então, aqui eu vim trazer para vocês. Ela foi publicada hoje. Eu trouxe para vocês aqui a DN, que nós publicamos hoje. Então, ela foi alterada
foram alterados deixa eu aumentar aqui um pouquinho, foi alterado o artigo 6º, né? Nós tivemos 3 alterações, 4, na verdade, né? Alterou o artigo 6º, o parágrafo 4º, né? Onde que falava que os membros titulares e suplentes de usuários de recursos hídricos serão eleitos pelo segmento dentro dos habilitados no processo eleitoral. Aí era observada a representação proporcional. Aí foi retirada essa representação proporcional, né? O Renato da CEMIG também está aqui, eu acho que ele pode falar um pouquinho também sobre isso, né? Que ele defendeu a retirada dessa representação proporcional, né? Que a gente viu que ia prejudicar, né, alguns usuários, né, algumas instituições que não têm, que são instituições super importantes, né, entidades super importantes nas bacias, mas que na hora que fosse utilizar essa representação proporcional, ela iria ficar fora do comitê. Então, nós levamos essa né, ideia lá, né, essa opinião lá para o SER, né, e foi aprovado. Então, foi retirada a representação proporcional e ficou representação dos usos existentes nos seguintes setores da bacia hidrográfica. Outra coisa, né, outro item que nós levamos foi a retirada, porque tinha hidroeletricidade e outras formas de geração de energia. Então, nós levamos essa, né, opção aí de ser retirada a outras formas de energia, foi retirado, só que aí foi feita a proposta, né, de ser retirado, mas incluir o inciso 7º com outras formas de geração de energia. Então, foi feita essa opção lá pelo SER e foi aprovado. Então, ficou assim o artigo 6º, né? O parágrafo 4º foi retirado a representação proporcional, foi retirado outras formas de energia do inciso 4º, hidroeletricidade, mas foi incluído também no inciso 7º a outras formas de geração de energia. E aí, no artigo 2º, ficou revogado o parágrafo 5º e o 8º. O parágrafo 5º, ele se referia ao parágrafo 4º com relação à representação proporcional. Como foi retirada a representação proporcional, o parágrafo 5º também foi retirado, e foi retirado o parágrafo 8º, que é aquele que falava, né, que os municípios não podiam pleitear vaga isolada com consórcios e associações. Então, ele foi retirado, foi revogado. Então, agora, né, os municípios podem pleitear vaga isoladamente, mesmo eles sendo integrante de associação e consórcio. E as associações e consórcios vão poder pleitear também? Sim. Né? Então, ele foi retirado do consórcio. Então, pode pleitear as associações, os consórcios e os municípios. Afonso Ascon Rio Prata, essa proporcionalidade aí que foi retirada, nós não vamos perder a identidade do território, tendo umas entidades de fora que a gente nem sabe quem que é? Não vai poder. Eu tenho minhas dúvidas, mas tudo bem. Não. E aí foi depois, se o Renato quiser acrescentar, aí foi incluído o artigo 3º, né, que agora os comitês vão ter que adequar, né, nós vamos ter que adequar os regimentos. Aí nós estamos dando aí o prazo até 31 de dezembro de 2023, um prazo aí mais longo, né, porque agora vai ser renovadas as plenárias, né? Então, deixa renovar as plenárias, recompor de novo aí as plenárias e para poder alterar o regimento. Eu gostaria de deixar o protesto meu, Afonso Ascon Rio Prata, eu gostaria de deixar meu protesto no sentido da retirada da proporcionalidade. Eu não achei correto. Fica meu protesto aí na retirada dessa proporcionalidade para o território. Eu acho que o território vai perder a identidade. Você quer falar, Renato? Bom dia, pessoal. Eu estou no celular, não sei se o sinal está bom, se a voz também vai ouvindo bem. Vai estar detalhada. Na verdade, a questão da proporcionalidade, ela até foi muito atenta, né? Assim, porque no documento não citava, né? Que tipo de... Falava proporcionalidade, mas não falava se era vazão otorgada. Também. Né? E aí o próprio Tiago Santana, né, diretor aqui do IGAN, explicou bem isso lá na reunião da CNR, que, por exemplo, se for vazão otorgada, a CEMIG não tem vazão otorgada, né? Assim,
O nosso uso, além disso, tem um complicador, aquela questão do inciso 4, de misturar hidroeletricidade ou outra forma de geração, que a hidroeletricidade é uso não consultivo. E você colocar na mesma cadeira de setor, dentro do segmento usuário, colocar ou outras formas de geração de energia, você pode colocar, por exemplo, um gerador de energia por biomassa, tipo, vamos falar o caso aqui aqui do Paracatu, a BEVAP, a outorga dela é consultiva, ela não tem outorga de uso não consultivo, né, salvo engano. Então, você ia colocar na mesma cadeira, no mesmo assento, outorgados consultivo, não consultivo, hidroeletricidade, no caso específico nosso aqui, um exemplo, consórcio CEMIG-SEB, usina de queimado, com a BEVAP, né? É só para vocês entenderem, né, essa complexidade. Se a gente tivesse um conflito, igual aconteceu lá no Rio São Marcos, né, lá o HE Batalha, e a gente tivesse como titular um usuário de uso consultivo, tipo a BEVAP, com todo respeito, né, é claro, nunca que um representante ia, né, no caso específico desse, sendo aqui bem pontual, não vai representar a hidroeletricidade no conflito, né, se tiver na cadeira de titular alguém que é de uso consultivo no momento lá, um processo eleitoral. Então, a gente defendeu e a gente, dentro da Câmara Normativa Recursal, isso ficou defendido. Para o Paracatu, eu acredito que teve até um ganho com a ideia de um pedido que foi feito lá, né, pela CEAMIG, pela própria FAENG, de criar o inciso 7º, que é outra forma de geração de energia. Porque do jeito que está hoje, né, atual mandato, por exemplo, o setor de hidroeletricidade, quem teria assento era apenas a CEMIG, né, o consórcio CEMIG-SEB. Lá no processo eleitoral, lá em 2018, muito tempo atrás, não sei se os senhores lembram, foi até numa casa antiga, não sei como é que é o nome do prédio em Paracatu, a gente abriu mão de ser titular, a vaga era da CEMIG, só tinha CEMIG, a concorrência era grande para os outros setores. Oi? Casa da Cultura, que foi feita a reunião lá em Paracatu. Casa da Cultura, desculpa, exatamente. Eu não sei se os senhores lembram, no processo eleitoral, quando a gente teve a reunião dos segmentos, né, dentro do setor para disputar as vagas, tinha muito concorrente de irrigação, né, muito concorrente de irrigação, e no caso da hidroeletricidade só tinha consórcio CEMIG-SEB, e a gente permitiu, né, no bom senso, pelo número de vagas e pelo número de concorrentes, que a BEVAP sentasse com a gente, e a gente até abriu mão de ser titular, e agora a gente está como suplente. Pelo que eu entendi, né, Lourdes, isso não vai nem poder acontecer mais, né? Por exemplo, naqueles comitês que não tiver uma hidroeletricidade, não tiver o setor de pesca, lazer e turismo, ou mesmo de hidroviário, não vai poder sentar ninguém na outra vaga, não vai poder mais, né? Não pode mais fazer esse arranjo do jeito que a gente fez no atual mandato. Então, está sendo pensado, e com certeza por Ligão, como é que vai ser o número de vagas, já até falou aí, né? O número de assentos 12, que é bastante razoável como usuário, então possivelmente vai ter assento para todo mundo, independente de ter todos os setores ou não dentro do segmento. Especificamente para o Paracatu, salvo engano, né? Não tem hidroviário, né? A gente não tem hidroviário em nenhum local, salvo engano, talvez só lá no Triângulo, que tem um assento lá no PN, que tem alguém que pleiteia, outorgado lá e que pleiteia a vaga, né? Do setor dentro do segmento. Eu não lembro nenhum comitê estadual que tinha isso ainda. Então, com esse desenho aí, ficou bom para todos, principalmente para o Paracatu, a criação do pessoal que produz energia por biomassa ou fotovoltaica, tem uma cadeira, pode disputar uma cadeira sem disputar a vaga com irrigantes, né? Então, a gente abre uma possibilidade de ter mais representatividade dentro da plenária para os usuários, né? Para o segmento usuários, os setores dentro dos usuários. Então, é mais ou menos isso. E bom também os municípios, né? O outro ponto é a questão dos municípios, né? Seja a forma associativa ou individual ou não, ele vai poder participar. Foi muito bom. Obrigado. É isso. A gente considera realmente que foi um ganho, né? Realmente essa questão da proporcionalidade. Ela não falava, né, se era vazão outorgada, se era número de outorgas, né? Então, ficou mais claro agora. Acho que foi um ganho muito grande. E aí, agora, esse mês, a gente vai começar a fazer as reuniões de segmento, né? Para quem está com o processo aberto, né? A gente já vai fazer, nós estamos convocando já os comitês para a reunião de segmento e daí dando processo aí, prosseguimento ao processo eleitoral. Ô Lourdes, eu estou com uma dúvida aqui. Pois não. Seguinte,
Você falou que o Conselho Estadual vai aprovar uma deliberação aprovando a união dos comitês. Beleza. Uhum. Aí, depois disso, já entra no processo eleitoral do comitê. Não, do decreto. A gente entra no o processo do decreto para o governador aprovar. O processo eleitoral só vai ser startado depois de publicar o decreto. Pois é. Aí que eu acho o seguinte: como que você vai startar um processo eleitoral do comitê, sendo que a gente não tem um regimento interno, que é quem vai balizar o número de membros, os setores, entendeu? Porque, pelo que você colocou, e só depois do processo eleitoral que a gente vai ter o regimento interno. Isso está errado aí. Porque como que a gente vai definir agora o número de membros por segmento para a composição do comitê? Tem que ser logo depois do decreto esse regimento interno. A gente pode definir na plenária. A gente pode fazer uma plenária conjunta, definir o número porque o que acontece? O regimento ele tem que ser aprovado pela plenária. Então, correto? É uma coisa assim, é meio estranho mesmo, porque é a primeira vez que a gente está fazendo, né? Mas o regimento tem que ser aprovado pela plenária do novo comitê, né? Mas para startar o processo eleitoral, eu preciso do decreto, eu não preciso do regimento. Eu preciso do decreto. Pois é, mas é o que eu estou te falando. Como é que nós vamos definir os membros por setor? A gente tem que definir isso no regimento interno. Então, a gente vai ter que sentar os dois comitês aí, fazer um acordo aí, construir um regimento interno. Sim. Entendeu? Isso que eu pode estou isso dizendo. mesmo, por isso que eu falei, a gente já vai conversando. Quando a gente publicar o decreto, a gente senta, conversa, como que vai ser a composição. Né? É porque, na verdade, é só a composição que a gente vai precisar. Né? Porque o resto, porque tem a DN 69 também, né? Tem a DN 69 e depois a gente procede o regimento. Entendeu? Dá certo, vai dar certo. A gente faz um regimento meia-boca, Isso. Faz um regimento mais ou menos aí, depois da eleição, aí faz um regimento definitivo, pelo menos uma portaria, só definindo o número de membros, alguma coisa nesse sentido. Isso, pode ser. É porque esse meme é novo, né? É uma coisa nova, é a primeira vez que a gente está fazendo, né? Então surgem muitas dúvidas mesmo e questionamentos. Isso mesmo. Beleza. Mais alguma colocação dos companheiros? Mais alguma colocação, Zulo? Não. Quero agradecer. Obrigada, gente. Beijo pra vocês. Beleza, eu quero, Ivonete, Aminó, só reforçar aí a importância da união, né, dos comitês, do entendimento dos conselheiros e parabenizar aí também a Lourdes pela defesa nas plenárias do Conselho Estadual, né? Porque a gente entende aí a importância, especialmente das associações intermunicipais, que ao longo da história dos comitês de bacia sempre defendeu os municípios no sentido da continuidade, porque a descontinuidade das gestões implica nesse corre para, né? Então, dizer que isso aí, de fato, é um ganho para a gestão dos recursos hídricos. E muito obrigada. E em relação aí a essa questão de regimento, de processo eleitoral, né, uma construção assim muito cuidadosa, porque inclusive os membros estão questionando sobre se vai estar valendo as inscrições já feitas para o processo eleitoral ou não, né? Já existente nos comitês separados. Então, acho que isso aí é uma construção que ela requer muito cuidado e carinho, né? A gente vai olhar isso, né, sobre essa validade das inscrições. Eu queria só reforçar a questão da moção, sabe? Como foi importante vocês fazerem as moções, né? Então, isso que eu ia falar, Manu. Muito importante. Às vezes a gente acha, por exemplo, lá onde? Teve a moção do SF4, eu participei da CNR pelo SF4, nós citamos a moção do Paracatu. Se não fossem as moções, o Altino participar, a Lourdes alinhou comigo, eu participei representando os comitês, a gente conseguiu corrigir esse desvio lá na CNR. Foi muito importante, dar parabéns pela articulação da Lourdes aí, nos abordar e pedir para participar em cima da hora, a gente articulou e conseguimos defender em prol dos comitês, inclusive a participação dos municípios e das formas associativas. Eu estou no SF4, imagino com o Lago ficar fora lá também, até então, né, contou essa história, então não tem como, a própria associação aí do Paracatu, né,
a de vocês aí, então, assim, não tem a menor condição. Aí a gente conseguiu recolocar nos trilhos. Realmente. Desculpa, viu, Lourdes? Não, tudo bem, foi ótimo, as moções foram ótimas. Então, teve um outro comitê que ficou questionando muito, né, lá do doce, e eu falei, gente, não tem como mudar aqui, porque é uma deliberação do CER, vamos fazer moção. Não, mas eu quero alterar, não tem que fazer moção. Eu falei, vamos fazer moção, nós vamos levar a moção para o CER. E aí deu certo. Então, assim, quero parabenizar vocês, né, pela harmonia, né, pela democracia. Eu acho que isso é a democracia, né? Vocês não concordaram, fizeram a moção, nós participamos de todas as reuniões dos comitês, entendi perfeitamente, né, que realmente tinha que alterar, vamos fazer a moção, fizeram a moção, levamos as moções e deu certo. Então, assim, é a democracia, estou muito feliz. Né? Chamei os comitês, vocês participaram, muito feliz. Deu certo. O importante é assim, ó, Ivonete Aminó. Quando eu estava participando das reuniões do Fórum de Comitê, eu estou vendo a discussão lá de alterar o regimento, estou vendo a retirada e essa mobilização para retirar. Então, quando eu trouxe isso para a plenária aqui, foi uma novidade, né? Bem na plenária do Paracatu. E Tonhão, sensível e a causa, ele falou, então tá, então nesse intervalo aqui da reunião, elabore aí essa moção, né? Que nós vamos colocar aqui em pauta e tal. E aí, imediatamente, eu pedi aqui a Lourdes, falei, Lourdes, vamos aí, ajuda aí na legislação que você está inteirada aí, e aqui dos motivos operacionais, enquanto consórcio e associações, que eu estou nelas há mais de 20 anos, né? Inclusive, agora recebi o título aqui de cidadão honorária de Paracatu, exatamente, do município de Paracatu, exatamente por essa luta em prol dos munícipes, né, e do desenvolvimento regional como um todo. Então, a partir daí, nós fomos articulando junto com os outros comitês de bacia para que eles pudessem ter essa moção aí. E quando da presença lá no Conselho Estadual, do convite novamente, Lúcio, para que eu pudesse participar lá, e defendesse essa proposta, né? Inclusive, chegaram outras pessoas defendendo outras questões nesta pauta, mas, assim, iniciado aqui com a sensibilidade do parlamento e com a experiência que eu tenho já com consórcios e associações, não na defesa delas, mas da defesa da importância de você ter realmente um ente que participa coletivamente. A própria fala da Mariana, que hoje da FAENG, ela é muito séria para nós, porque quando ela traz que as pessoas falam que o que o sindicato está fazendo, que a federação está fazendo, não é a mesma coisa que chega lá no associado deles, o que a gente sempre fala? A gente tem aqui a responsabilidade de participar dos comitês, mas de levar, de replicar, de retumbar, de ressoar nos entes que nós estamos aqui representando, o que de fato está sendo tratado aqui, para que depois as decisões aqui tomadas, as nossas entidades possam dizer do que estamos fazendo e defendê-las na ponta também. Então, obrigada. É isso. Obrigada, pessoal. Mais alguma colocação? Bom, já que a missão está cumprida, eu queria agradecer a todos. Eu estou vendo aí, Tobias, você quer falar alguma coisa? Acho que não. Acho que ele está lá ele deve estar lá na outra reunião. Eu estou indo para lá também. Eu estou indo para lá. Tchau, pessoal. Muito obrigado a todos, um abraço, até a próxima. Tonhão, só dizer que da reunião que está acontecendo aí com as presidências dos comitês de bacia, também estou participando dela aqui, né? Sobre essa questão aí da agência, da entidade equiparada à agência, foi feita a apresentação para as diretorias dos comitês de bacia aí, e agora eles estão no momento de discussões, de esclarecimentos. Entendo que não dá ainda para pegar uma opinião de tudo que está sendo debatido e discutido, porque está no momento dos questionamentos dos comitês de bacias hidrográficas. Beleza. Um adendo aí, Tonhão, Afonso Aspron. Fala, Afonso. Eu queria parabenizar a Ivonete, viu, Ivonete? Minha amiga de longa data, conheci a Ivonete muito antes dela entrar na Minor, e menina, né, Ivonete, quando eu te conheci, parabenizar por ter recebido esse belo título aí, como cidadã de Paracatu. Você merece, viu, Ivonete? Meu grande abraço para você,
muito meus parabéns, meu reconhecimento pelo belo trabalho que você faz aí junto à Associação dos Municípios. Parabéns para ti, minha amiga. Obrigada, meu amigo. Obrigada mesmo. Bom, pessoal, até a próxima. Um abraço a todos. Vamos em frente. Valeu, turma. Só reforçar o convite do peixamento, pessoal, do peixamento que vai ser feito pelo Rotary Clube de Paracatu, quinta-feira, 10 horas da manhã, na comunidade Aldeia, lá no Coisa 23. Contamos com a presença de todos vocês. Foi um trabalho junto à Codevas desde o ano passado, para que esse peixamento acontecesse. Nós vamos lá colocar no Ribeirão Aldeia 15.000 alevinos, Matrinchã e Curimatã. Então, contamos com a presença de todos vocês, daqui saindo 31 quilômetros na estrada sentido Unaí, depois entra lá nos eucaliptos e chega no Ribeirão Aldeia. Venha participar conosco desse momento histórico, primeiro peixamento aqui realizado pelo Rotary Clube Paracatu, uma entidade de reconhecimento internacional e de referência importante para a comunidade de Paracatu e todo mundo. Obrigada. Ivonete, em tempo aí, os meus parabéns pelo serviço prestado, amiga também de longa data. Que Deus continue te iluminando sempre. E o nosso print da tela? Já fez? Já fez o print? Ivonete, para você fazer o print, Ivonete. Abra as telas aí, pessoal. Vamos printar a nossa foto. Abra aí as telas. Só reforçando aí o convite da Ivonete, viu? Só reforçando o convite aí. Ivonete, reforçando o convite para o peixamento, né? Vai ser lá na propriedade do Maurício Botelho, Fazenda Cava. Para que você chega ali na rodovia Paracatu, na IA, por 31 km, você vira na antiga placa Aldeia 23 ali e segue até lá. Vai ter as placas indicativas. Tá certo? Contamos com a presença de todos lá. Abra as telas, galera, para sair todo mundo na foto. Vamos lá, atenção, é 1, é 2, é 3. Heitor, peraí, de novo, tem uns aplaudindo aí, vamos lá. É 1, é 2, é 3. Adoro! Obrigada a todos, abraço, fiquem com Deus. Obrigado, muito Deus, a todos vocês. Obrigado. Abraço. Tchau.